Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 11 de setembro, olha só, de 2023, né? Vamos falar de coisas boas. Vamos continuar nossa série aqui do livro Hegel e a Tradição Hermética. Vamos para a sétima parte, né? Se eu não me engano. Acho que é a sétima, é. E pessoal, né, antes da gente começar, claro que eu vou dar uns recadinhos, lembrando que amanhã termina a campanha do Lambo, pessoal, né? Graças a Deus batemos a meta, né? Mas você ainda pode ter recompensas que depois de amanhã não vai ter mais, né? Porque a campanha vai terminar. Então, por exemplo, camiseta do Lambo exclusiva que o pessoal sempre depois me manda mensagem, poxa, eu queria camiseta. Convite para a festa de lançamento, convite VIP na Le Burger, hamburgueria temática incrível com jantar incluso, tá? Que mais? Você pode, né, adquirir todo o combo das 6 HQs dividindo em até 6 vezes no cartão, tá? Então, né, a trilogia do Aurora, Caos, Ômega, Knock Me Out, um outro dia, o Comunhão, né? Então você pode ter esse combo junto com o Lambo, 7 HQs, né, já garantidas para você, o seu nome como colaborador da HQ, que isso é legal demais, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então o seu nome vai estar aqui, olha, como no caso, né, a gente fez no Knock Me Out, tá? O nome dos colaboradores vem na revista, o teu nome vai estar como colaborador ou colaboradora. Então não deixe de participar. Até amanhã, dia 12, até as 11h59 da noite você pode colaborar. Então corra, tá? O link está aqui embaixo, catarse.me/lambohq. Não fique de fora, né? Venha colaborar com a gente, vai ser legal demais. O que mais? Embaixo você tem o link do meu site, felipefolgose.com. Você tem as minhas redes sociais, Instagram, a página do Aurora HQ no Facebook. Tem link do Rumble e do Odyssey, que são as plataformas onde eu posto os vídeos que não dá para postar aqui no YouTube. Fiz um vídeo recente sobre o apanhado das últimas semanas. Tá lá muita informação, não deixe de assistir. E tem o link do Subscribe Star também, que é para quem quer se tornar apoiador do canal. Uma coisa que eu geralmente eu não falo, mas é o seguinte, pessoal. Clique no sininho, se inscreva, tá? Compartilhe esse vídeo também. Né, a gente sabe que tem uma certa restrição do canal aqui, né, você falar desses assuntos. Então, se vocês também compartilharem, isso chega em mais pessoas, tá? Porque se depender da plataforma, ela não mostra mais, né? No começo ela mostrava, agora eles acho que já entenderam o tipo de conteúdo, eles não mostram mais. Então, né, se você gostar, né, se inscreva e compartilhe. Vamos continuar, pessoal, então, da onde a gente parou. Então aqui ele está falando da obra alquímica, né? Então ele fala assim, olha, o éter, mas os 4 elementos, eles não inteiramente, vamos dizer, resumem, né, a dívida que o Hegel tem para a alquimia. A conexão mais interessante entre o Hegel e a alquimia não consiste nas suas referências explícitas aos termos alquímicos e à doutrina alquímica, mas no paralelismo entre o seu projeto filosófico e a obra alquímica, né? Então, ver esse paralelismo requer também conhecer as doutrinas alquímicas e as suas expressões simbólicas como sendo uma filosofia esotérica. Então, na verdade, né? E esse que é o grande pulo do gato, né? Que os ditos filósofos nada mais são do que alquimistas, né, pessoal? Então, aqui ele continua, né? O autor falando, o próprio Jung, né? O psiquiatra, né? Ele popularizou o termo, tá, da linguagem alquímica na sua, né, vamos dizer, da mesma forma que os filósofos fizeram isso, não só o Hegel, né? O Hegel, né, o Kant, Schopenhauer, enfim, vários, né? Mais antigos, Spinoza, Leibniz, enfim, vários simplesmente, né, mas eles pegaram
gnose, pegaram muita coisa, né, esotérica e, vamos dizer, deram uma etiqueta de filosofia, né? O Jung fez a mesma coisa no lado da psicanálise, né? Psicanálise, psiquiatria, enfim. Então, pessoal, a gente tem que saber da onde que vem, né, essas ideias, né? Vamos continuar. Por quê? Porque de repente você está comprando gato por lebre, né? Você está, né, se informando em algo que você não sabe da origem, de onde que vem, né? Esse que é um perigo de muita coisa hoje em dia. Então, o alquimista alemão, o Gerhard Dorn, né, conhecido por ter dito, entre aspas, né, transformar a nós mesmos, né, em pedras filosofais. Então você vê como eles copiam, né, o que a Bíblia diz. Né? A Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo nos transforma, né, a imagem de Cristo. Né? Cristo vai sendo formado em nós. Cristo é a rocha. Né? A Bíblia chama também pedras vivas, enfim. Mas isso é um processo que é Deus que faz em nós. Claro que a gente se dispõe, né, e a gente se deixa ser usado. Mas então eles criam um paralelismo aonde, né, eles falam, não, vocês vão ser transformados, né, basicamente no processo alquímico, né, na pedra filosofal, nessa questão da imortalidade, da apoteose, e se você for pegar o paralelo material e científico, é o tal do transhumanismo. Né? Usando a tecnologia, a gente vai chegar à imortalidade, vamos ser como deuses. Né? Por isso que a galera do Vale do Silício toda investe em startups para vencer a morte, né? Isso é a religião deles. Então, olha como, né, as ideias elas vão se simplesmente pulando de nível, né? Então, aquilo que era religioso, conceitual, né, do alquímico, oculto, esotérico, ganha uma roupagem filosófica, essa roupagem filosófica ganha uma roupagem tecnológica, e essa roupagem tecnológica vai interferir, inclusive, na própria, né, biologia, porque a gente está vendo essa conversão, por exemplo, né, da inteligência artificial junto com a robótica, junto com a nanotecnologia, junto com a biologia, tá? Para criar essa simbiose entre homem e máquina. Né? Então ele dizia que os alquimistas eles possuíam o segredo de libertar o espírito da matéria, porque a gente não pode esquecer que para os gnósticos, né, o Deus bíblico Jeová prendeu o homem na matéria. Então nós estamos num planeta prisão, nós estamos aprisionados no planeta. Então, para eles tudo que é matéria é ruim. Então nós tem que se liberar da matéria. Quando na verdade a matéria em si não é ruim, ao contrário, Deus, quando a gente lê em Gênesis, quando ele criou era bom, né? Se ele vai lendo, ele criou, ele fala e viu Deus que era bom. Né? E quando Deus criou o homem, falou, viu Deus que era muito bom. O que trouxe, né, vamos dizer, a degradação, né, a decadência, o que foi? Foi o pecado. Né? Então, a lei do pecado e a morte, o pecado que gerou morte, que gerou desconexão de Deus. Né? Então, inclusive o processo natural, né, a tal da segunda lei da termodinâmica, né, de tudo envelhecer, tudo morrer, tudo, né, tender a essa né, vamos dizer, essa, né, fragmentação. Isso é uma consequência do pecado. Inclusive que a Bíblia diz que, né, quando Jesus retornar, toda a criação ela vai passar por um processo de transformação. Né? A natureza em si, a criação vai ser restaurada. Então a gente continua aqui falando, né, o Jung escreve, entre aspas, né, então para o alquimista, vamos dizer, a sua necessidade primária de redenção não é o homem, mas da deidade que foi perdida,
e está dormindo na matéria. Então, olha, você já tinha ouvido falar que Jung tratava desses temas, pessoal, né? Ele está falando literalmente abertamente aqui, né? Então, peraí, a redenção não é do homem, né? Mas é da deidade que está perdida e está dormente na matéria. Né? Então, de novo, né? Qual que é o caminho para a redenção? É Jesus, é Deus, né? Ele que restaurou, né, o acesso do homem a Deus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não for por ele. Ele falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí os alquimistas, eles procuram um caminho alternativo. Ele fala: não, não é o homem, você não precisa se arrepender, não. A gente vai transformar a matéria aqui, né? Através da matéria a gente vai acessar a imortalidade. É um engano, pessoal. Isso é demoníaco, né? Então, continua aqui. O Jung contrasta, né, a alquimia com o cristianismo tradicional, da forma que, né, o cristianismo, ele diz que o homem é redimido, enquanto, né, a alquimia, ela diz que o homem é o redentor. Tá claro para vocês? A magia fala: não, você vai se auto-redimir por esse processo mágico, né? Claro que você faz esse processo mágico, você só está se fazendo pacto com, né, com o inimigo de Deus, você só está se comprometendo espiritualmente, né? Então não, o homem não consegue se redimir, mas eles acham que sim. Então, continua aqui entre aspas, né? O homem, ele vamos dizer, traz sobre si, né, ele chama para si mesmo a tarefa de, vamos dizer, de se redimir através da obra alquímica, né? E os atributos desse estado de sofrimento e, consequentemente, a necessidade de redenção, né, do anima mundi, que é um termo, né, latim, que é para a alma do mundo, para o espírito do mundo, que está imprisionado na matéria. Tá? Então, e daí fecha o parênteses. Então, né, ele continua aqui: essa é a tarefa do alquimista, ajudar ao espírito do mundo a se libertar das cadeias do mundo natural. Então, pessoal, essa é uma mentira, é a mesma mentira da árvore lá, do conhecimento do bem e do mal, quando, né, a serpente tentou Eva. Né? Isso, na época, eles não tinham nem essa necessidade de redenção, porque eles eram santos, eles andavam com Deus, né? Eles não tinham pecado. Mas toda vez que o homem dá ouvidos a essa voz mentirosa, essa outra voz além da voz de Deus, as consequências são, pessoal, não tem palavra para descrever, são mais do que trágicas, né? É literalmente morte, né? De novo, as pessoas ainda continuam, ainda no século 20, né, aqui 21, 2023, as pessoas ainda continuam acreditando nessa balela, nessa mentira. Tanta gente que eu vejo, às vezes a pessoa se achando espiritual, vai fazer lá, sei lá, os retiros a pessoa acha que fazendo yoga, fazendo exercício, né, ela vai ascender, por quê? Porque todas essas práticas, não, vou fazer Kundalini, daí eu vou acionar os meus chakras, e aí eu vou chegar a um estado de iluminação, de samadhi. Tudo isso é mentira. Ou até vezes fazer sexo tântrico, né? Eu vou chegar no... É tudo mentira, pessoal, né? É tudo mentira. O homem precisa de uma redenção externa a si mesmo, ele não consegue né, chegar à salvação por si só, espiritualmente. Vamos continuar. Então, eu falo assim, em todo caso, alguns alquimistas acreditavam que o que eles estavam fazendo, né, vamos dizer, envolvia a salvação da natureza e a completude de Deus, ou vamos dizer que eles estavam fazendo, e porque isso, né, remonta à Cabala, no conceito de quê? A Cabala, né, diz que, enfim, Deus criou na criação algumas
imagina como se fossem ovos que Deus tinha criado na criação, esses ovos quebraram, né? Houve uma rachadura e esses ovos quebraram, e aí essas cascas do que Deus criou se tornaram o mal, tá? Então o que eles chamam de kill pot, tá? Então primeiro você já tem o conceito que Deus é um Deus, no mínimo, sei lá, incapaz, né? Que é um Deus, né? Ele é um mau criador, porque, né, o que ele fez quebrou. Ou é um Deus descuidado. E aí qual que é o trabalho do cabalista? É fazer o tal do tikkun olam, né? Que é restaurar essas cascas, esses fragmentos e integrar novamente isso a Deus, né? Então olha o conceito, olha a loucura. Então, na verdade, você, o homem, está ajudando a Deus. Né? Você vai ajudar a Deus. Então é de uma inversão, pessoal, é de uma prepotência, de uma arrogância. Ao invés de reconhecer que não, né, eu sou falho e eu preciso que Deus opere em mim, Ele me transforme. Né? A Bíblia, diversas vezes, ela reforça isso. O quê? Que a salvação não vem por obras, é por fé, para que ninguém se glorie. Isso o apóstolo Paulo fala claramente. Depois que você é salvo, depois que o Espírito Santo habita em você, você já foi redimido, aí sim você passa por uma transformação. Né? Na verdade, a gente continua até o dia que nós, né, formos levados por Deus aqui, a gente vai estar nesse processo de que? De santificação, do que o apóstolo Paulo chama de metanoia, de arrependimento, né, diário, a cada dia você, né, é a imagem de Cristo sendo formada em nós. Mas, né, então as obras, elas são consequências da salvação. Não, eu faço boa ação, eu vou direto para o céu porque eu sou bom. Isso era a mentalidade dos fariseus, né? Eu dou dinheiro aqui. E tem muita gente que faz isso, fala assim, não interessa, né? Eu traio minha mulher, eu vejo pornografia, eu minto, né? Mas eu dou meu dinheirinho ali né? Eu aplaco minha consciência fazendo, né? Eu vou em evento beneficente, eu ajudo ali uma. Não, isso não salva ninguém. Né? A notícia é essa. Né? Inclusive, o pessoal do espiritismo tem muita dessa coisa. Não, eu estou fazendo isso, eu vou pagando o meu karma. Aqui não, você não consegue pagar nada. Quem pagou foi Jesus na cruz do Calvário, ele que pagou um alto preço, deu o seu sangue, né? Por nós. A gente não consegue pagar os nossos pecados, pessoal. Né? Então, é só através da humildade, né? Deus, ele resiste ao soberbo, pessoal. Né? A Bíblia fala isso claramente. Soberba é o pecado, né? É o pecado que levou Lúcifer a cair, a virar, né? A ser, vamos dizer, lançado, né? Do posto dele. Então Deus, ele abomina essa presunção. Né? Não, a gente tem que ter a humildade, a consciência de reconhecer a nossa necessidade, os nossos pecados, e aí, né, a gente recebe de graça o que ele deu, o que ele já fez. É por graça, né, que sois salvos. Né? É por graça. E aí sim a gente começa a o quê? Ser usado por ele. Né? As boas obras, elas fluem, são consequências do Espírito Santo em nós, né? Do fruto do Espírito sendo manifesto em nossas vidas. E aí só assim que a gente consegue fazer alguma coisa boa. Né? Porque o ser humano, por si só, nessa condição, a gente tende ao mal. A gente só tende ao mal. Então, dizer que, né, a Cabala, não, você que vai restaurar a criação, você que vai fazer o trabalho de Deus, você vai ajudar Deus, né? Você vai completar Deus. Primeiro, olha que absurdo, que heresia, a Deus é incompleto. Ele precisa do homem para completar ele. Enfim, né? É tão surreal, mas as pessoas, não, eu vou na Cabala, porque né? Tinha uma época que um monte de gente, né, de Hollywood, atores, né, enfim, a Madonna, Cindy Crawford, né, Richard Gere, galera, então ficou, né, tava. Mas hoje em dia ainda tem a galera, não, eu vou na Cabala, porque de novo, não produz nenhuma transformação interna, né, em você não tem que se deparar com o teu pecado e com a tua,
né, com a tua humanidade, com a tua necessidade de redenção. Não. Então, uma grande diferença entre, né, a verdadeira religião e as falsas religiões é quando em nenhum momento ela te leva a mudar a tua vida, né? Então, quanta gente, não, eu vou porque você quer, na verdade, um benefício, né? Eu quero saber do futuro, ou eu quero ter um negócio que eu estou fazendo que seja bem sucedido, né? É isso, você quer resolver o teu problema momentâneo, mas mudança interna, né? Transformação, não. Real, né? Reconhecer que não, eu sou falho. Não, imagina, as pessoas não querem ouvir isso, né? Eu quero continuar fumando minha maconha, eu quero continuar, né, bebendo, né, enchendo a cara, saindo na balada, né, fazendo o que eu quero, na verdade, né? As pessoas é isso, eu quero continuar fazendo o que eu quero, eu mando na minha vida, e quando eu preciso de algo espiritual, né, aí eu vou buscar aí né, sei lá, um cartomante, fazer um mapa astral, fazer qualquer coisa dessa, fazer uma meditação para, né, para me... Enfim. Então, continua dizendo aqui, olha, então, né, os alquimistas, né, eles têm esse objetivo de aperfeiçoar a natureza e completar Deus, ou complementar Deus, né? Mas, né, a obra alquímica, ela irá se dar, né, ela irá acontecer inteiramente na alma do homem. Então, Deus irá atingir a completude através da atividade especulativa do homem. Pessoal, Deus é perfeito. Então, olha a inversão. Agora, não é o homem que precisa ser transformado por Deus, é o homem que, através da sua obra alquímica, vai interferir em algo de Deus, vai completar Deus. Isso é uma abominação, isso é uma heresia. Por isso que vai para o inferno mesmo, né? Não tem outro caminho. Quem crê nisso, né, pessoal? Vamos continuar. Então, resumindo, a filosofia é um maior tipo de mágica, tá? Ou é um tipo de mágica mais alto, né? E nas próprias palavras do Hegel, ele diz assim: filosofia é mágica absoluta, entre aspas, mágica absoluta, porque é a mágica do espírito como tal, tá? Então, pessoal, você não precisa fazer um ritual só ali com galinha morta, com vela, né? Não. Se você, por exemplo, está lendo esses conceitos e você está passando por um processo iniciatório, tá? Porque tá no verbo também, né? Tá no significado, tá no simbolismo, né? Por isso que eles fazem, né, grimórios, por isso que eles fazem sígios, né, fazem símbolos, para você, às vezes, só de olhar aquilo, você pode não estar racionalmente identificando o que está aquilo, mas aquilo está produzindo um efeito em você. Então é muito sério, né, o que a gente se expõe, aquilo que você é exposto, as imagens que você vê, né? Aquilo que você ouve, né, o que você consome de cultura, entre aspas. Por exemplo, eu fui agora recentemente na nova Bienal aí, pessoal, é um lixo, é um peso espiritual ali, é um peso, né? Se você for ver simplesmente racionalmente, né, esteticamente, artisticamente, já é um lixo. Você fala, cara, isso aqui é um retrato da decadência, como, sabe, a gente, né, por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se a pessoa está cheia de lixo, ela vai botar na sua arte, entre aspas, ela vai manifestar esse lixo visualmente, materialmente. Então, a única coisa boa foi para contestar, falar assim, pior do que nunca. Eu vou em Bienal, acho que desde que eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, adolescente.
vi agora, então, assim, além de estar muito de pobre, né, tá feia, assim, não tem nada de proposta estética, mas assim, sabe, a carga espiritual, o conteúdo ali, você fala, cara, né, é chocante, assim, você fala como realmente a gente está cada vez pior, assim, a sociedade, o homem, né, a sociedade, o homem sem Deus está cada vez emburacando mais, né? Enfim, vamos continuar. Então, diz assim, talvez o conceito mais famoso na filosofia do Hegel, né, da história do mundo, é o chamado Cunning of Reason. Né? Esse mecanismo filosófico, portanto, significa que o espírito do mundo ele faz o uso de, vamos dizer, das paixões míopes, né? Vamos dizer, das falhas humanas, e ele almeja, né, particularmente o homem, para fazer com que ele realize um propósito universal. Então, o Cunning of Reason, né, ele tem, vamos dizer, alguma similaridade com o conceito da mão invisível do Adam Smith, isso no campo da economia. Né? E, portanto, é o conceito da providência divina. Então, o Hegel, ele mesmo, ele chama atenção a um paralelo, dizendo que, entre aspas, né, os cristãos dizem que eles são iniciados nos mistérios de Deus e que isso, vamos dizer, provê a eles a chave para a história do mundo. Porque a Bíblia é, né, a chave da história do mundo. Deus colocou aqui exatamente a história do homem, da criação do homem até, né, o Apocalipse, até a redenção do homem. Né? Então ele continua. Então nós temos, vamos dizer, um conhecimento definitivo da providência, né, da providência divina e dos seus planos. E aí o autor do livro continua assim, mas o que o Hegel quer dizer com essa afirmação? Então, como o cristianismo ele provê a chave para a história do mundo, né? A resposta é surpreendente e envolve outra conexão com um cristão, um pensador cristão heterodoxo, né? Ele fala assim, então eu vou lidar com a dívida do Hegel a esse pensador que é o Joaquim de Fiore. Né? O Joaquim, né, através do Joaquim nós conseguimos traçar a doutrina notória do Hegel para o fim da história. Né? A gente vê que depois o próprio Marx, ele, através do Hegel, pegou esse conceito do fim da história, né? E depois, enfim, mais recentemente, muita gente, né, fala dessa questão do fim da história, que seria a utopia, né? Na utopia seria o fim da história. Então, existem outras influências na escatologia do Hegel, né? E então né, o autor dizendo, eu vou primeiro mostrar, né, a influência do judaísmo místico, né, principalmente dessa questão da Cabala. Né? Continuar. Então, diz assim, olha, na Cabala Luriana, né, que é eu já falei bastante, eu li um livro inclusive, né, para vocês do Isaac Luria aqui, da Cabala, que é totalmente deturpado, né? Mas o Luria ele acreditava, entre aspas, né, que o processo no qual Deus concebe, com que ele traz as coisas à existência e desenvolve a si mesmo, não chega à conclusão final em Deus. Certas partes do processo de restituição ou de restauração são atribuídas ao homem. De novo, pessoal, olha esse conceito, tá?
O homem, basicamente, que agora que vai salvar Deus. O homem vai ajudar, porque Deus é, coitado, Deus ele é falho, né, ele é insuficiente. Então, vamos dizer, a tarefa cósmica, entre aspas, do homem na Terra é se autoaperfeiçoar e realizar, né, ou vamos dizer, trazer à realização a natureza do Adam Kadmon, né, e, portanto, elevar o homem caído, criado sobre aquilo que é puro, no seu estado inicial de ser, como sendo uma luz de Deus. Né? A tarefa do homem é aperfeiçoar a si mesmo e criar, né, um mundo social, cultural e moral aonde, né, o ser material vai ser usado, né, para, vamos dizer, implementar as leis divinas. E aí outro rabino, Sholem, escreve que através de cumprir os mandamentos da Torá, o homem restaura a sua própria estrutura espiritual. Ele, vamos dizer, ele consegue, como se fosse assim, se esculpir fora de si mesmo, como se o homem fosse uma pedra bruta e o homem mesmo se esculpisse, né? Então, ele fala assim, e como em qualquer parte corresponde a um mandamento, a solução da tarefa ela requer o cumprimento dos 613 mandamentos. De novo, pessoal, por que aconteceu isso aqui? Deus deu, além dos 10 mandamentos, na verdade você vê, né, Levítico, Deuteronômio, no total são 613 mandamentos, para mostrar que é impossível para o homem cumprir, o homem se justificar, porque inclusive na lei, se você erra um mandamento, você é culpado de todos os outros 612, né? Então é claro que o homem não consegue se salvar. Então a gente precisava de um redentor, de um Messias, de um Mashiach. Agora, quando, né, e durante todo o Velho Testamento a gente vê que, enfim, o povo judeu que foi criado por Deus para servir de testemunho para os outros povos de como se relacionar com Deus, trazer, né, a religião pura como Deus queria se relacionar com o homem, né? Para isso que ele chamou Abraão. E para Abraão ele falou: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Em nenhum momento foi exclusivo só para os judeus. Ele queria sempre, né, buscar a humanidade, a criação. Mas o que? Então, ao longo da história, muitas vezes os judeus perdiam, né, essa visão, esse entendimento que. Então eles começaram: não, nós somos o povo escolhido, né, os outros, né, é tudo goi, vai morrer, vão ser só nossos escravos aqui. E daí, né, durante todo o Velho Testamento, Deus sempre levantava profeta para o quê? Repreender, né, o povo. Fala: peraí, vocês estão errados, volta, volta, né? Menos, né? Baixa a bola, volta, né? Isso quando eles não seguiam os deuses pagãos, não seguiam, em vez de eles influenciarem as culturas em volta, eram influenciados pelas essas culturas, né, que adoravam demônios, né, daimons, né, seres espirituais criados por Deus que se rebelaram também, né? Então a gente tem uma guerra cósmica aí, né, pessoal? Mas enfim, quando eles ao recusar Jesus, você está recusando o processo de você ser restaurado por Jesus, pelo Messias. E aí cria-se uma alternativa, né? Enfim, você cria, né, não é teologia, porque não lida exatamente com Deus, mas um misticismo, né? Tem um misticismo judaico que é esse. Então, olha isso. O homem vai se livrar, o homem vai, né? De novo, o homem não consegue. Por quê? Porque é a mesma coisa, você tem um carro que está quebrado, você precisa de um mecânico, o carro nunca vai se consertar por si mesmo, né? É um pensamento né, circular, um solipsismo, né? O homem não consegue se salvar. Ele precisa de um agente externo, que é Deus.
Então, como que, segundo eles, o homem, não, a gente vai se salvar e não só isso, a gente vai salvar a Deus também, né? A gente vai restaurar a natureza, né? O homem que vai fazer isso. E o desdobramento disso é o que a gente vê hoje na cultura. ESG, essa religião, né? Não, vamos salvar o planeta. Então, claro, a gente tem que ser bons mordomos aqui, cuidar dos animais, cuidar sim. Agora, o homem nunca vai conseguir restaurar a natureza, pessoal. Mas isso é vendido, né? E as pessoas compram. Ah, não, eu estou fazendo boa ação. Por isso que vira religião, né? Vira religião. Ah, não, então eu não vou comer isso, eu vou, né? Achando que você está sendo, quando na verdade a transformação tem que ser em você, interna, né? Espiritual. Então, como consequência né, dessa posição, né, dessa atitude, o Scholem ele percebe que o Luria ele tendia a um conservadorismo extremo, né, nas suas atitudes em direção aos costumes e à lei. E, né, afinal de contas, essas leis e esses costumes tiveram a sua origem na aliança do povo judeu com Deus. Sim, mas a interpretação é completamente deturpada, né? De novo, não adianta, é a Bíblia, como eu falo aqui, tem tanta heresia, pessoal, gente que você lê um trecho e você tira do contexto a Bíblia, você tem que ler a Bíblia de uma forma com exegese, né? A Bíblia se autoexplica, né? A Bíblia ela explica de si mesma, não tem como eu retirar um trecho da Bíblia e criar uma doutrina. Isso vai ser uma heresia, né? Por isso que a gente vê tantos erros aí, né? E geralmente quando você pega ainda mais um trecho da Bíblia para querer justificar aquilo que na verdade você já faz errado, né? Então, por exemplo, teve um cara chamado Sabbatai Zev, que eu já fiz vídeo dele aqui, já li livro sobre ele aqui, que em 1666 se autoproclamou Messias e fez a mesma coisa. Ele era assim, a gente vai chegar na salvação através do pecado. Então, não, é troca de casal, né, orgia aí, assim, quanto mais a gente pecar, mais a gente vai acelerar o processo da vinda de Deus. Então, olha isso, pessoal. De novo, é uma completa loucura, né? Então, qual pode ser o real propósito dessa aliança, né? O que seria na verdade, né, a real essência dessa aliança? Então, o Luria, para ele, né, a lei dada, né, por Deus na Torá é essencialmente um manual de instrução para a restauração e para a completude da divina ordem. Portanto, o Tikkun, né, que é essa obra, né, né, é essencial que ela aconteça, né, e para isso a lei ela deve ser estritamente observada. E isso é o que Jesus batia com os fariseus, porque lembra que Jesus fala, vocês dão o dízimo de tudo, aqui da hortelã, mas vocês deixam, é o que ele falava, você coa a mosca e engole um camelo, né? Porque você fica nesse formalismo religioso, né? Não pode isso, não pode isso, não pode isso, mas você está pensando em adultério quando você não está adulterando, você está mentindo, teu coração está cheio de inveja, de ódio, mas você está, né? Não, eu uso a minha barba com não sei o que lá, né? Sabe? Religiosidade, pessoal, tudo religiosidade, né? Então, para o Luria, né, o aparecimento do Messias é simplesmente a realização do Tikkun. Então, de novo, nós vamos trazer o Messias. Olha isso, pessoal. Né? E isso, pessoal, é um pensamento que vai preparar o anticristo. Tá? Isso aqui prepara o anticristo. Então, para o pietista J.A. Bengel, né, que nós discutimos numa outra parte do livro aqui, que eu não li para vocês, mas diz assim, o Luria, então, ele chega até mesmo a ir tão longe, a dar um ano específico aonde o tal do Tikkun seria consumado,
575. Então, resumindo, né, a posição do Luria, o Schlommen declara que, entre aspas, se é o homem que dá o toque final, vamos dizer, na obra divina, ele então que completa o entronamento de Deus. Então, basicamente, é como se o homem que colocasse Deus no trono. Pessoal, isso é satânico, pessoal, tá? Né? Que colocasse Deus no trono, o rei e o criador místico de todas as coisas. E ele e o seu reino dos céus, né? Então, é ele que o homem que aperfeiçoa o autor de todas as coisas. Pessoal, olha a inversão. Então não é Deus que te salva, você que salva Deus. Tá? Isso é o que a Cabala prega. E isso é o que, sabe, é reproduzido. E isso que chega até essa cultura mundana que, não, né? É da justiça social, de novo, o que é a verdadeira... Você só consegue fazer alguma obra para o outro, alguma caridade, porque o Espírito Santo te transformou e te constrange o coração para fazer, e ele que te leva a fazer isso. Tá? Os outros fazem isso só para ganhar ponto de ESG, ganhar ponto, né? Isso que são os hipócritas, né? Que, sabe, faz as coisas só pro forma, só exterior, para os outros verem. E claro, né, ninguém faz, a Bíblia diz assim que o que a mão direita faça, o que a esquerda não veja, né? Quando você faz uma coisa, você não fala para ninguém, você sabe? Não adianta você, né? Uma pessoa está precisando, eu vou lá, dou, mas tiro foto, posto em todas as redes sociais, e fala, bom, então você já, né? Isso não conta como galardão. Por quê? Porque, bom, você fez isso para reconhecimento humano, né? Você já teve a tua recompensa. Né? Quando você faz para Deus de verdade, ninguém vê. Deus está vendo. Né? Mas a sociedade não, aqui eu vou lacrar, eu vou, né, mostrar. Né? Então, o homem é o ser que, vamos dizer, ele toma a natureza de volta e a transforma de acordo com o ideal, né? E aí que tá, que ideal é esse? Quem que deu esse ideal? Né? Até mesmo, vamos dizer, torcendo as suas próprias paixões e inclinações para conformar ao universal. Né? Então, nós retornamos à pura luz da ideia do absoluto através da filosofia. Tá? Então não adianta, até mesmo ascetismo, né? Tipo yogi, você está indo pelo caminho errado. Aquilo que certas práticas que seriam corretas se você tivesse com o coração certo, fazendo com o propósito certo, com o coração errado, essas práticas não valem nada. Né? Não valem nada. Então, a doutrina, né, do Hegel do espírito objetivo, né, não só é similar à cabala do Lúria, mas à escatologia cabalística também de forma geral. Né. Então, né, o paralelo para o Hegel é esse, que a Shekinah, né, seria o espírito objetivo, segundo né, a nomenclatura filosófica que ele deu, o espírito objetivo. E a realização da ideia absoluta no mundo, né? Então é que você se torna um com a ideia absoluta. Então, e essa ideia, né, ela é formal e eterna, né, mas também ela é separada, né, do mundo. Né? Então, o espírito objetivo para o Hegel, claro, ele se refere às instruções, né, no campo das instruções sociais, das práticas sociais. Então, de qualquer forma, Shekinah simplesmente soa como sendo, né, a árvore, né,
o arbusto flamejante, ele lembra quando Moisés encontra, né, o arbusto, né, que pega fogo e não queima, né? Então, para, né, os judeus gnósticos, né, a Shekinah, ela se tornou como se fosse uma hipótese, né, no sentido que a presença de Deus no mundo ela passou a denotar um lugar específico na história ou uma conjunção de fatores. Então, disso surgiu a identificação da Shekinah com o Knesset Israel. Tá? Então, agora o governo judaico representa a Shekinah divina, né? A presença divina. Então, pessoal, de novo, né? É muito perigoso, né? Vamos ver se eu acho que eu consigo encerrar hoje aqui. Deixa eu correr aqui um pouquinho mais. Então, assim, olha, fazendo um contraste, né, com a disso, toda esse ocultismo com o pensamento cristão, né? Então, Lawrence Dickney ele escreve o seguinte, entre aspas, né, essa tradição ela tomou elementos éticos e escatológicos de diversas fontes, né, da história do cristianismo e, vamos dizer, formou através delas uma antropologia daquilo que foi caído, né, da natureza caída e da restauração do homem que se segue através da participação do homem na vida civil, bem como na sua própria salvação. Então, crer nessa tradição ou a confiança nessa tradição, ela mostrava que através do ativismo ético, o homem poderia transformar o mundo de acordo com os desejos de Deus. E ao fazer isso, isso significava progresso, não somente em direção, né, à transcendência do homem nessa natureza caída, mas também em direção a estabelecer o reino de Deus na Terra. Tá? Então isso, pessoal, que é a base do marxismo, isso que é a base de toda a agenda progressista. Né? Então, de novo, é a participação do homem, né, na vida civil. Né? Então, esse ativismo ético. De novo, é importante a gente cuidar né, das pessoas em necessidade, das viúvas, dos órfãos, sim. Mas, pessoal, você não vai chegar no céu por causa disso. Você não vai resolver o mal do mundo. Tá? Primeiro você tem que ser transformado, é o teu espírito, né, que tem que ser restaurado, tem que ser salvo, redimido, né? A partir de então que você vai conseguir fazer alguma coisa. Não o contrário. Mas, né, então, como que eles vendem isso para a galerinha, né? Hoje, inclusive, cada vez mais os jovens, né? Cada vez mais cedo doutrinando. Não, então, né? Você não vai comer carne, você não vai ter filho, você não vai... E assim você vai salvar, né, o planeta. Claro que eles, né, nos altos graus ali, né, os controladores econômicos do mundo, que todos são, né, os banqueiros ali, mas digo, pessoal, na cúpula, são satanistas, os caras, né, andam de jatinho por aí, comem o que querem agora, né? Eles querem implementar isso porque no fundo, pessoal, bom, eu só estou pensando o que eu falo aqui, né? Eles têm um plano, inclusive, de parte desse plano deles, que eles pensam do Edom, que o Edom vai ser destruído, que é essa limpeza étnica. Eles querem, né? Porque para eles, na verdade, a maior parte da população não tem nem espírito, pessoal. Eles nos comparam seres humanos como animais, no sentido, não, nós temos espírito. Então, diferente do que a Bíblia diz que, né, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, para eles têm, né, espírito,
Os outros homens são literalmente iguais a animais, por isso é o tal do gado, né? Só servem para, né, para ser escravo e para consumir. Então, se a gente agora vai ter robô e automatização, a gente não precisa mais do escravo, da parte escrava. Então, vamos reduzir a população aqui. Por isso que eles chamam de comedores inúteis, né? Todas essas, quando a gente vê aí o Noah e o Val Harari falando essas coisas, a geração agora é a geração dos inúteis. Então, eles querem reduzir a população literalmente, né? Vamos continuar. Então, esse retrato que ele cita um outro autor aqui, né, o Watzinger, que o Watzinger ele faz sobre a Era de Ouro, entre aspas, no final dos tempos, é essencialmente indistinguível do utopismo socialista. Então, o que eles querem voltar? Eles querem voltar na Era de Ouro ali, né? Que os gregos tinham esse conceito, mas que os hindus também tinham, né? Dos yugas, né? Então, ele continua assim, em qualquer reino, né, a verdadeira felicidade ela tem três condições. Né? A primeira é que, a despeito de toda a multiplicidade, né, que não é contra a ordem, e a despeito de qualquer diferença de ranking, né, vamos dizer, as pessoas elas são iguais entre si mesmas. E nós aprendemos que a distribuição de Israel ela foi igual, né, na terra. Isso nos lembra que todos não devem ter orgulho um acima do outro. É o que eles vendem, essa coisa do equity, né, né, igualitário, mas só que, de novo, é para eles. Né? A igualdade entre nós, porque os outros eles nem consideram que são merecedores de igualdade. Né? Então todos eles devem encontrar a felicidade e a felicidade do seu vizinho, né? A sua alegria na alegria das outras pessoas e portanto então todos serão livres, né, de terem um lorde, né, sobre eles. Segundo, né, essa comunidade, né, eles terão uma comunidade de bens, né? E não haverá, vamos dizer, alegria porque esse bem é uma propriedade, né? Então, basicamente, não tem propriedade privada. Em terceiro, eles exigem nada menos do que eles não exigem nada do outro a não ser uma obrigação. Porque se todos, né, eles se, vamos dizer, se deixarem ser disponíveis em abundância, então não haverá necessidade de governo, de propriedade, né, por exemplo, de polícia, né, ou de uma exerção de governo. Então, né, o autor continua, é claro que esse conceito utópico é completamente né, uma antítese, né, do que é bíblico, inclusive porque, né, Deus ele institui, pessoal, uma hierarquia. Existe uma hierarquia natural na criação. Né? Então, é basicamente uma forma floreada de falar como se, né, o que Satanás ele queria, Lúcifer, ele queria ser igual a Deus, ele tá, né? Então é basicamente, olha, vamos acabar com o governo, porque assim todo mundo é igual, né? Então, se todo mundo é igual, Deus não vai estar acima, eu vou ser igual a Deus, né? Então, né, aqui ele continua falando assim, nós precisamos lembrar que na sua juventude, Hegel, como muitos outros da sua geração, estavam infatuados, né, estavam, vamos dizer, enamorados com ideais utópicos de liberdade, equalidade e fraternidade. O que é isso? É ideal maçônico, né, pessoal? Por quê? Ele era maçônico. Proclamado pelos revolucionários franceses, que eram maçons, né? Então, o próprio Hegel ele, né, discute
né, que é natural para os jovens serem idealistas, né, e sonharem em refazer o mundo. Né, de forma geral, é considerado que esse idealismo jovem do Hegel, ele também, vamos dizer, despertou ou influenciou revoluções seguintes, né? Basicamente a filosofia dele. Claro, a Revolução Russa também bebe no Hegel, mas então você vê que traça isso ao quê? É um pensamento maçônico, pessoal. O Oettinger, ele acreditava que no final do tempo, né, no final dos tempos, não só o homem ele iria viver em perfeita harmonia, mas que a ciência seria transformada. Não mais haveria uma multitude de ciências desconectadas, mas haveria uma nova superciência que iria surgir, unificando todo o conhecimento. Então a nova ciência do Oettinger, nós como podemos chamá-la, seria uma versão da pansofia. Tá? Tudo isso é satânico, pessoal. Basicamente, a pansofia é conhecer a mente de Deus. A gente então vai ter acesso a ter o poder de Deus através da ciência. Né? Então, há uma grande diferença entre o Hegel, né, e os milenaristas da Schwábia, né, lá na época da Alemanha, é que o Hegel acreditava que o final dos tempos já tinha chegado. De fato, se nós não peraí, ele continua então, para ter certeza sobre isso, né, a teoria do Hegel da história ela é similar à do Joachim, sendo ele um trinitário, mas diferente do Joachim, o Hegel ele não emprega a trindade como sendo, vamos dizer, o autor, né, das predições sobre o futuro. Ele simplesmente usa isso no sentido de que para dar um sentido para o passado. Então, o Hegel identifica a si mesmo fazendo referência àquilo que os Rosacruzes sugerem como ignorância, né, e que pode ser explicado com, vamos dizer, a falha de alguém reconhecer esse sentido de Deus, né? Então, ele fala assim que o Hegel ele coloca de uma forma clara e pública o reconhecimento, né, e de uma forma reconhecida a referência de que os Rosacruzes, no seu prefácio à filosofia do direito. Então, o Hegel ele parece não ser, ele parece ser um Rosacruz, né? Então, o Manifesto Rosa Cruz ele declara o objetivo de uma reforma geral no mundo inteiro, né? De uma reforma completa do mundo inteiro. Né? Então, de novo, pessoal, da onde que vem esses pensamentos, né, que a gente hoje vê sendo manifestos na sociedade, né, de não, nós que vamos salvar o mundo, nós vamos salvar a natureza. Tudo isso remonta Rosa Cruz, remonta, né, as escolas de mistérios, a maçonaria, no sentido de que eu vou fazer, não é que eu preciso de Deus, eu não preciso da intervenção divina, não é Deus que vai restaurar o mundo, quer dizer, antes de começar a restaurar o mundo, tem que começar a restaurar eu mesmo, né? Então é isso. Os jovens, não, eu vou salvar o mundo, peraí, né? Aquela história, você não faz nem a tua cama, você não, como é que você quer salvar o mundo se você não... E a gente pode falar isso em geral para o homem, como é que você está querendo falar em salvar o mundo se você não consegue nem salvar a si mesmo, porque o homem não consegue salvar a si mesmo, é só Deus. Então por isso que eles vendem essa religião falsa, né? Esse conceito falso, seja ele no campo econômico e político, com marxismo, socialismo, seja no campo ecológico. Né? É uma falácia, pessoal.
Por isso que é a tal da falsa religião, né? Vamos continuar então, a gente vai encerrar hoje. Então, o autor continua. Eu argumentei nesse livro que o Hegel é um pensador hermético e eu ofereci né, diversos tipos de evidência. E aqui ele fala, eu vou mostrar três. A primeira é que eu argumentei que o Hegel ele expõe uma característica essencial do hermeticismo, é a doutrina de que Deus sozinho não é completo, de que Deus ele tem uma falta de autoconhecimento e que, portanto, Deus criou o mundo para servir como um espelho aonde ele se reconhecesse, né, onde Deus reconhecesse a si mesmo, especificamente através da atividade especulativa do adepto hermético, aquele que, através de conhecer a Deus, permite com que Deus conheça a si mesmo. Então, olha isso. Você que, na verdade, né, olha a mentira que é vendida, pessoal, para né, os ocultistas. Tá? Então, o Hegel ele diz ser um adepto, né, dessa forma, tendo, vamos dizer, substituído o amor da sabedoria pela possessão da sabedoria. Então, e tendo substituído a filosofia com a teosofia. Segundo, ponto 2, eu argumentei que o Hegel ele estava interessado e influenciado por, vamos dizer, linhas de pensamento associados, né, com pensadores herméticos, tais como alquimia, cabalismo, mermerismo, percepção extrasensorial, espiritualismo, né, escatologia prisca teológica, né, filosofia perene, lurianismo, né, a cabala luriânica, paracelsianismo, né, que vindo da alquimia do Paracelso, joaquinianismo, né, do Jacob Boehme, rosacrucianismo, maçonaria, misticismo do Eckhart, né, do Eckhart, e a doutrina oculta das correspondências e das simpatias cósmicas, mais ou menos o que hoje a gente traduz como como que é a lei da atração, né? A lei da atração lá. Ponto 3. Através de apresentar, né, essas amplas evidências do contato do Hegel com a tradição hermética, através da sua carreira intelectual, eu mostrei os paralelos entre o Hegel e que os paralelos entre Hegel e a tradição hermética não são acidentais. Né? Ele fala, o que eu provei então? Essa questão ela leva a uma outra questão, que que vamos dizer, quais são os padrões razoáveis de evidência para assegurar que um pensador ele pertence ou é influenciado por uma tradição intelectual. Né? Ele está propondo aqui essa pergunta. Né? Então, como que a gente vê que alguém é influenciado por uma, né, que alguém segue uma tradição, né, é um adepto, né? Ele continua. Então eu pergunto ao leitor para que ele faça uma avaliação, tá, vamos dizer, da minha persuasão aqui evidenciada, né, através do livro. Então, é uma prova além de uma dúvida razoável, né? Reasonable doubt, um termo jurídico. Então ele está falando aqui, olha, eu provei sem dúvida nenhuma, né? Não tem nenhuma dúvida de que realmente o Hegel ele é um hermético, ele não é um filósofo, ele é um hermético, um mago, né? Um ocultista, tá? Continua. Então os escritos do Hegel contêm numerosos, né, e provadamente referências ao hermeticismo. Então, líderes do hermeticismo, figuras tais como Eckhart, Paracelsus, o Bruno, né, o Boehme, e movimentos herméticos, escolas tais como, né, aquele meio que repete, cabalismo, maçonaria, rosacrucianismo, sua livraria, né, sua biblioteca, desculpa, livraria não, sua biblioteca incluía escritos herméticos do Agripa, do Jacob Boehme, né, do Bruno e do Paracelsus. Ele, vamos dizer, se baseava em histórias discutidas, né, por Hermes Trismegistus, Pico della Mirandola, Robert Flood, né, enfim, e vários personagens
que tinham base ocultistas tais como Platão e Descartes. E ele também ele pesquisava muito sobre efeitos psíquicos, né? Vamos dizer, bruxaria e precognição, né? Toda essa questão de telepatia e, enfim. Ele acreditava no espírito da terra, né? A Bíblia diz quem que é o espírito desse mundo, né? É o diabo, né? É Satanás. Então ele se correspondia com colegas sobre a natureza da mágica, né? Ele explicitamente e publicamente alinhava a si mesmo com os Rosacruzes, né? E então ele fala finalmente, né, para encerrar, o sistema do Hegel em si mesmo é hermético, tanto na sua forma quanto conteúdo. Em complementação a, né, essa presente essência hermética nas doutrinas, né, que fazem menção à criação do homem e o papel do homem na criação, o Hegel ele endorça as ideias herméticas sobre a prisca teologia e a filosofia perenes, quer dizer, ao que é o paganismo, né? Então existe uma religião inicial prisca nesse sentido, né? Primária, e é que essa filosofia perene, que é o que é a galera da ONU, né? O Aldous Huxley escreveu o livro Filosofia Perene, é o que eles acreditam, que é essa filosofia do anticristo, que é tudo, que é na verdade tudo que é contra a Bíblia, pessoal. Então, ele estrutura esse sistema usando símbolos herméticos como o círculo, o triângulo e o quadrado. Ele também declara que mais de um termo especulativo, né, significa místico. Tá? Então, é isso, eles codificam. Né? Especulativo, na verdade, é místico, é aquele que não é teórico, é aquele que faz ritual, faz literalmente, não fica só no campo das ideias. Né? Então, o autor diz assim, então eu mostrei que o livro A Fenomenologia do Espírito, a obra do Hegel, né, ela serve como um tipo de ritual iniciatório, né, num estágio inicial de purificação que leva a mente, né, acima daquilo que é sensorial e aquilo que é mundano e prepara ela para a recepção da sabedoria, o tal da iluminação. Né? Quando você lê o livro do Dogmas e Morais e Dogmas do Albert Pike, ele fala, quando, né, o neófito chega, né, ele vai passando pelos graus maçônicos, ele chega ao grau 33, ele recebe a iluminação de Lúcifer. Então, o tal do iluminismo, tudo é isso aí, iluminismo é a iluminação de Lúcifer, tá? Que para eles é o portador da luz. Né? Então, né, o apóstolo Paulo fala, olha, Lúcifer pode se transformar num anjo de luz, né? Mas é o que? É anátema. Né? Porque não adianta, né, a aparência. Continua aqui. Então, essa ascensão hermética, ela é uma ascensão até o absoluto, que, vamos dizer, é proposta, né, na obra do Hegel, a Enciclopédia das Ciências Filosóficas. E o autor continua, eu também tenho, né, eu mostrei aqui o subtexto do Bohemian, do Jacob Bohemian, né, no prefácio do livro Fenomenologia do Hegel. Né? Então, basicamente, está cifrado de uma forma codificada uma referência ao Jacob Bohemian. Né? Então, eu também mostrei como a obra Enciclopédia do Hegel ela descreve os círculos herméticos da criação e mostra a influência da cabala luriana, né, e do pansofismo. Eu documentei amplamente, de forma explícita, né, a ontoteologia natural, né, no pensamento do Hegel na sua obra Lógica. E também mostrei os traços ligados ao cabalismo e ao lurianismo. Então, a lógica, né, o livro dele, Lógica, ela busca, vamos dizer, tentar pensar ou, vamos dizer, conhecer a mente de Deus antes da criação. Né? E como um hermético, né, o Hegel ele considera Deus antes da criação como sendo incompleto. Então, para completar a si mesmo, Deus precisa mostrar a si mesmo, né? E esse reconhecimento imediato de Deus acontece após a criação, e isso não é um autoconhecimento. O autoconhecimento requer uma meditação, né? Então requer com que o eu ele veja a si mesmo refletido em outro e, portanto, se reconheça através do olhar do outro. Então, na filosofia da natureza do Hegel, né, isso retrata
o mundo espaço-temporal aqui, né, criado como sendo um espelho de Deus. E eu tenho demonstrado, né, o autor falando, a dívida desse pensamento à alquimia, né, particularmente ao Paracelsus. O Hegel ele mostra a nós como o espírito do mundo, vamos dizer, ele, vamos dizer, clama, né, para ser restaurado, né? Então, em 3 momentos aqui, né, ele mostra que o espírito absoluto, a arte e a religião e a filosofia, elas, vamos dizer, que vão ser enviadas para fazer esse retorno da criação ao divino, né, significando o homem aquele que traz a atualização ou a realização de Deus através, né, de uma incorporação progressiva, né? Primeiro como uma forma de instituições concretas e práticas, né, no campo da cultura e particularmente da arte e da religião, e finalmente de forma mais adequada o sistema do Hegel da filosofia especulativa, na qual a palavra é transformada em carne e o logos divino é espiritualmente incorporado, né, através do pensamento, vamos dizer, atraído do éter pelo pensamento, e isso é incorporado. E nesse círculo, né, hermético, ele chega à sua conclusão, né? Bom, pessoal, a gente estendeu um pouquinho hoje, mas eu quis encerrar. Então, ficou claro que é completamente satânico e demoníaco, e essa é a base que a gente vive hoje, pessoal, né? Que é propagado. As pessoas podem não conhecer o Hegel, mas elas estão imersas numa cultura que está sendo influenciada pelo Hegel, quer dizer, que passa pelo Hegel, porque o Hegel não é o cara que começou isso, né? Ele, vamos dizer, sistematizou um pensamento que já vem de muito tempo, né? Esse pensamento revolucionário de que o homem vai trazer a revolução, né? Isso remonta à Revolução Francesa, mas tudo isso é o quê? É maçônico, é Rosa Cruz, tudo isso no fundo é gnóstico, é satânico. O homem que vai se salvar, o homem vai salvar Deus, basicamente é o que, e isso é uma mentira de Satanás, né? Para basicamente falar assim, olha, né, coma da árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, você vai ser como Deus, né, os seus olhos vão se abrir, você não vai morrer, né, você vai ser imortal. Você que vai restaurar tanto a criação como a sua própria natureza, você vai chegar, né, à divindade por si mesmo. Essa é a maior mentira que pode ter, pessoal. A gente necessita do sangue de Jesus. Então, a gente encerra, né, o nosso livro aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se você vendo esse vídeo caiu a ficha para vocês, fala, nossa, eu né, não quero nada disso. E pessoal, né, eu procuro trazer aqui para vocês também muita questão de escatologia, para trazer o entendimento que a gente está no final da história mesmo. Jesus vai voltar, só que vai ter um grande engano. As pessoas elas vão seguir o anticristo, porque o anticristo ele vai pregar isso, né? Ele vai dar essas medalhinhas para as pessoas, né? Ele vai enganar as pessoas, ele vai fazer milagre também, a Bíblia diz, né? Então quem não conhecer a Bíblia, quem não tiver, né, um vínculo, mais do que vínculo, tiver o Espírito Santo habitando em si, né, tiver essa nova e eterna aliança feita no sangue de Jesus, né, a Bíblia diz que se fosse possível até os eleitos seriam enganados, de tão forte que vai ser o negócio, pessoal. Então, eu vou fazer uma oração aqui. Se você sabe, entendeu a tua necessidade de se reconectar com Deus, fazer esse caminho de volta, ora comigo, né? Declara isso. A Bíblia diz que não é você não se salva, nada que você possa fazer vai te salvar, a não ser confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, crer no seu coração e confessar com a sua boca. Né? Parece tão simples, você vai falar, mas só isso? Pessoal, é tão simples que as pessoas não querem. Por quê? Porque nisso você abre mão, né? Você reconhece a tua necessidade, você tem que pedir perdão, se arrepender. É isso que as pessoas não querem. Não, eu quero continuar aqui fazendo o que eu quero, sendo Deus da minha vida. Então não, ou a gente reconhece que existe Deus e que eu preciso, né, me alinhar com Ele, me submeter à vontade boa, perfeita e agradável dEle, ou você vive aí influenciado pelo mundo, por quem na verdade quer te destruir e tá mentindo para você, te enganando. Então vamos orar, coloca a mão no seu coração, ora comigo assim, Senhor Jesus,
Muito obrigado, Senhor, porque hoje eu peço a Ti perdão, Senhor, pelos meus pecados. Eu reconheço a minha falha, Pai, a minha necessidade de Te buscar, Senhor, de ser lavado, comprado e remido pelo Teu sangue, Jesus. Então, Pai, me perdoa, Pai. Me lava e me purifica com o Teu sangue, Senhor. Eu Te confesso como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu não consigo me salvar, Pai. Eu preciso de Ti, Senhor, do Teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu recebo hoje, Pai, o Teu sacrifício, o Teu sangue que me lava e me purifica, Senhor. Renova, Pai, os meus pensamentos, Pai, renova, Pai, os meus sentimentos, as minhas emoções, me cura, Pai, me lava e me purifica de todo pecado, Pai. Eu clamo, Pai, Espírito Santo de Deus, vem fazer morada em mim, Senhor. Vem, Pai, ser um comigo, Pai, seja entronizado na minha vida, eu Te entrego, Senhor. Pai, todo querer eu realizar, Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida, em nome de Jesus, Pai. Eu peço, me escreva meu nome no livro da vida, me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Te louvo e Te agradeço pela Tua graça, pela salvação, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, a Bíblia testifica então que você é uma nova criatura. Compre uma Bíblia, passe a ler, né? Passe a ter uma comunhão diária com Deus, uma disciplina, né? Uma rotina de leitura, de oração. Amém? E busque uma igreja para você entender, né? Para você ser alimentado, para você ter pessoas que vão te discipular, que vão caminhar junto com você nessa nova etapa. Amém? Claro, uma igreja que não pregue isso, né? Que não pregue, né, variações disso aqui, que não pregue esse pensamento, né, comunista, demoníaco, na verdade, né? E também igrejas que, de uma forma mais sutil, não reconhecem que Jesus é homem e Deus simultaneamente. Então, quando você for visitar, sempre pergunta, olha, vocês creem que Jesus é 100% homem e 100% Deus? Se falarem sim, amém. Se falarem, não é bem assim, agradeça, nem fica. Vai buscar um outro lugar. Amém? Então é isso, pessoal. Lembrando que a gente ainda tem um dia, né? 2 dias basicamente, hoje e amanhã. Hoje, então, dia 11, amanhã, dia 12, para você colaborar com o Lambo, para você receber um material de primeira qualidade, né, na sua casa, para você se divertir, para você e para sua família toda. E você vai poder, né, receber esse material todo junto aqui, esse material incrível de primeira, né? Todos os quadrinhos aqui, com mais uma série de recompensas, né, exclusivas que é só até amanhã. Então não perca tempo, entre aí no Catarse, tá bom? O link está aqui embaixo e venha fazer parte. Deus abençoe, até quinta-feira, tchau.